Senhor Jesus, Ele deixou uma palavra poderosa para a gente, né? Aqui na Bíblia. A palavra de Deus, ela foi deixada para que nós viéssemos ter aonde recorrer nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E ela é tão poderosa que a Bíblia diz que se nós conhecêssemos ela, se nós tivéssemos um encontro com essa palavra, ela transformaria a nossa vida totalmente. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus ela foi deixada para que nesses momentos desastrosos da vida, porque tem hora que eu vou te falar uma coisa, não é fácil, não é verdade? Tem hora que, olha, então a gente recorre à palavra de Deus, a gente recorre a essa palavra. E por que devemos recorrer a essa palavra? Porque o Espírito Santo de Deus está nela. E quando a pessoa ouve e guarda dentro dela e pratica, essa palavra traz para essa pessoa uma transformação extraordinária na vida dela. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12 em diante. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Como é forte essa palavra, meu amigo, minha amiga. Quando a gente ouve essa palavra, não tem nada que fique oculto que Deus não nos revela. E aqui Deus está dizendo que não tem nada que possa se esconder na presença dele. É muito forte isso aqui. Então, essa palavra é que vai mudar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. É essa palavra que o Senhor Jesus deixou para nós, que é eficaz para curar, libertar, salvar, prosperar, transformar a vida de uma pessoa que esteja em uma situação muito delicada. E talvez seja você, nesse momento, que está passando uma situação muito delicada, e Deus permitiu que você ouvisse essa palavra aqui agora para dizer para você assim: olha, não tem nada que eu não possa resolver na vida de quem crê, porque a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Então, perante essa palavra, não tem nada que Deus não possa resolver. Bispo, mas o meu problema é um câncer, e esse câncer o médico já disse, a medicina já provou que não tem mais cura, mas pela fé você pode curar. E eu tenho certeza que se você está ouvindo essa palavra, Deus, Ele está buscando um espaço em você. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e cearei contigo. Então abra o seu coração e diga: em nome de Jesus, eu creio que eu posso ser curado nesse momento dessa enfermidade. Eu creio que eu posso ser curado nesse momento desse problema familiar. Eu creio que eu posso ser curado nesse momento de todo o problema financeiro que se levantou na minha vida. Eu creio que eu posso ser curado de todo o problema espiritual que tenta me oprimir, que tenta me destruir, que tenta me fazer sofrer. E eu creio que essa palavra pode mudar minha vida. Quando você faz isso, você abre a sua vida para o Senhor Jesus entrar. E aí, quando Ele entra, Ele começa a arrancar toda a maldição, tudo aquilo que não presta. Ele vai invadindo
a luz vai dissipando as trevas, tirando as trevas, tirando toda a enfermidade, todo o problema familiar, toda a dúvida, todo o medo, toda a angústia, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o problema que anda oprimindo a vida dessa pessoa, a sua vida. Então ele diz, não tem nada que se esconda perante a minha palavra, porque a palavra do Senhor é luz, e aonde há luz, não há trevas. Então, olha a importância que tem, meu amigo, minha amiga, de ouvir essa palavra atentamente, guardar no coração e praticar. Olha o poder que essa palavra tem na vida de uma pessoa que põe em prática. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, meu coração era muito duro, eu era uma pessoa muito difícil, muito rancorosa, eu tinha mágoa, ódio no meu coração. E já deixo aqui uma palavra para você que tem mágoa. A mágoa não mata o oponente, a mágoa mata aquele que tem. A mágoa é um veneno que não mata aquele que você quer que morra, mas mata você mesmo. Então, abre o seu coração e deixa o Senhor Jesus entrar e tirar essa mágoa, esse mal que está aí dentro, porque isso aí só traz problema para você. Então, quando eu cheguei assim, com mágoa, sabe? E eu era enfermo, viciado, olha só Cristo na minha vida, ódio no meu coração. E quando eu cheguei na igreja, eu era uma pessoa muito dura, né? Até porque me ensinaram a ter raiva da igreja, a ter raiva de pastor, porque pastor pede dízimo, pastor pede dinheiro, pastor isso, pastor aquilo. As pessoas não falam dos políticos, né, que roubam, mas falam do pastor que está pregando a palavra, né, ali falando do amor de Cristo. E os dízimo e oferta nada mais é para manter a obra. Mas vamos lá, vamos continuar aqui falando do que o Espírito Santo botou no meu coração. Então eu cheguei na igreja assim, uma barreira dentro de mim. Só que eu via e falava tanto dos outros, mas esquecia de olhar para mim mesmo. A Bíblia diz, examinar o homem a si mesmo. E eu esquecia disso. Eu examinava os outros, mas não me examinava. E com isso eu sofria, padecia. E quando eu ouvi a palavra do Senhor, eu disse o seguinte: se existe um Deus, se esse Deus existe, então se esse Deus mudar minha vida, eu sirvo a Ele. E naquele momento ali, isso já foi uma ação do Espírito Santo. Por quê? Porque eu mesmo não queria nada daquilo. Eu não queria estar na igreja, eu não queria ter ido naquela igreja, eu não queria estar ali, eu não queria nada daquilo, eu queria viver minha vida. Mas, na verdade, dentro de mim, lá no fundo, tinha um homem que o Senhor Jesus se agradava. E foi ali que ele entrou. Por isso que ele diz, não tem nada que fique escondido perante a palavra de Deus. Não tem nada. Ele diz, olha, eu discerno o pensamento, né, e o propósito do coração. Quer dizer, Deus entrou lá dentro de mim, lá dentro, e mexeu nesse lugarzinho ali. E aí, então eu disse, se existe um Deus, se esse Deus mudar a minha vida. Quando eu falo isso, quando eu acabei de falar isso, o Espírito Santo fez o quê? Entrou. E aí, no mesmo momento, meu amigo, minha amiga, é algo muito forte. Quando a gente realmente está disposto a mudar a nossa vida, Deus, ele entra e muda. Quando eu falei isso, entrou o poder de Deus, e eu olhei e falei assim, ué, que coisa, eu estou sentindo uma paz, eu estou bem, sabe? E passei a dar ouvido ao que estava sendo dito. E o pastor começou a pregar, e ainda teve um determinado ponto que eu falei assim, ó, se ele pedir dízimo e oferta, eu pego ele, agora eu pego ele, eu vou pegar ele, eu vou acabar com esse pastor. Olha só, eu com a minha vida toda destruída, pensando em fazer mal para os outros, é uma praga, né? Isso é uma praga. E eu ali, ouvindo a mensagem, se ele falar em dízimo e oferta, eu pego ele, eu vou matar ele, eu vou acabar com ele, assim mesmo.
Só que ele falou uma coisa muito forte. Ele disse: olha, você que está aqui hoje, que está com a sua vida destruída, que tem mágoa, que tem ressentimento, que tem ódio, Deus pode mudar isso. E de repente você fala de dízimo e oferta, talvez você não esteja R$1. Na época que eu cheguei na igreja, há quase 30 anos atrás, R$1 era um dinheirinho bom, né? Dá para gente comprar um monte de coisa. Aí ele falou assim: talvez você não tenha R$1 para dar de oferta. Meu Deus, eu não tinha. Aquilo acabou comigo. E aí, dali eu abri meu coração, o Espírito Santo entrou e mudou a minha vida. Então, hoje, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer tirar de você todo o mal que está dentro de você, mas precisa que você ouça e deixe Ele entrar. Então, não tem nada que se esconda aos olhos do Senhor. Não tem nada. E Ele começa a revelar tudo que está acontecendo. E é uma palavra que a gente tem que pensar muito. Porque muita gente diz assim: depois que eu levantei propósito, depois que eu cheguei na igreja, parece que piorou as coisas. Não, é que agora Deus está revelando. Estava tudo em oculto, agora Deus mostrou tudo que estava acontecendo e Ele deixa claro para você que Ele vai mudar isso, que Ele vai tirar isso, Ele vai tirar todo o problema. Porque as pessoas têm a mania de dizer assim: poxa, depois que eu entrei na igreja, minha vida piorou. Não piorou, é que antes estava lá tudo escondido. É como uma pessoa que começa a arrumar a sua casa e começa a achar um monte de coisa que ela nem se lembrava mais. Sim ou não? É ou não é verdade? Ela fala: tem isso aqui, olha, eu até tinha esquecido, meu Deus. Então Deus está arrumando a sua casa e mostrando que tinha muito mais erros e que Ele vai resolver todos eles para você. Amém? Mas precisa que você abra o seu coração. Então, como que você faz para abrir o coração do Senhor? É ouvir a palavra e praticar ela. Então, o primeiro momento de uma prática da palavra é a oração. Você ouviu, depois você ora: meu Deus, olha, realmente eu estou assim, a minha vida está tudo errada, eu preciso de mudar, poxa, me ajuda. Aí Ele diz: quando você clama a mim, eu ouço e desço para livrar você. E tiro o seu fardo, quer dizer, todo esse mal, toda enfermidade, todo problema na família, todo problema financeiro, todo problema espiritual, eu tiro isso e dou o meu. E qual é o fardo, né, vamos dizer assim, que o Senhor Jesus dá para uma pessoa? É o fardo da cura, da libertação, da salvação, da bênção na família, amém? Da prosperidade, etc. Então, pense nisso e abra seu coração, faça uma oração agora, entregue seu caminho ao Senhor e confia. Confia, porque Ele é Deus e Ele vai entrar na sua vida e vai mudar tudo que está acontecendo aí. E te digo mais, e já profetizo sobre você, em nome do Senhor Jesus, como homem de Deus, como ministro dessa palavra do Senhor Jesus, que haja cura na sua vida. Eu já determino que você seja curada, o curado de toda maldição, insônia, angústia, ansiedade, e seja curado de toda enfermidade, seja qual for, todo problema familiar, que você seja uma bênção do Senhor. Eu já profetizo isso na sua vida. Se você crê, diga amém e diga graças a Deus, tá bom? Então tá aí uma palavra poderosa, né? A gente ainda vai continuar falando muito mais dessa palavra para você, que já me segue aí, continua seguindo e compartilha, tá? Compartilha, porque a gente tem que pregar a palavra do Senhor, né? E uma palavra dessa pode salvar a vida, como hoje provavelmente deve estar salvando a sua, tá certo? Então pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.